Amados, boa noite, a graça e a paz, tudo bem? Quinta-feira abençoada, poderosa. Eu creio que verdadeiramente você deve estar alegre acerca daquilo que Deus tem feito na sua vida, nesse lugar, na sua cidade. Nós somos gratos a Deus porque não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Eu acho bem legal porque as pessoas, a gente prega muito sobre Timóteo, né? Falando que no final dos tempos teriam tempos ruins, onde as pessoas seriam mais inimigas de Deus, e por aí vai, todas aquelas características que você conhece. Mas eu quero te lembrar que no livro de Joel fala mesmo também, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a casa o seu Espírito. E essa profecia para agora é para a igreja. Do mesmo jeito que o mundo vai de mal a pior, existe um poder derramado sobre a igreja do Senhor. E é esse poder que nos sustenta, é esse poder que nos reveste todos os dias, para que tenhamos de pé, combatendo o bom combate da fé, com alegria, com convicção, de que servimos um Deus que é bom, que nós tudo podemos nele, porque é Ele que nos fortalece, amém? E nessa alegria, amados, nessa convicção, eu não vou pedir perdão, mas se eu estou falando muito empolgado, eu vou segurar um pouquinho, mas Deus é bom. Eu cheguei até aqui desse jeito, amados. Foi desse jeito que o Senhor me trouxe até aqui, vivendo esse evangelho afogueado. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração esses dias, eu estava escutando uma aula do Rema no Alumni, e aí sobre Cristo aquele que cura. Eu não me lembro agora o nome do professor, mas ele falou algo que despertou um sinal no meu coração. Certa vez ele contando um testemunho, que ele casou e a esposa dele tinha uma loja, ela tinha uma loja de roupas de festa, e um dia ele trabalhando lá, foi ajudar a esposa, no final do expediente, entrou duas jovens, e uma das jovens, ele não chegou a olhar, mas ele estava na parte de trás, e ele ouviu essa jovem falando: poxa, nada dá em mim, depois desse acidente, que essa minha perna ficou menor, eu não tenho mais autoestima para nada, eu não consigo mais me vestir bem, tudo que eu faço não dá certo. E aí ele ficou matutando naquilo, ele percebeu que era uma pessoa jovem, e aí aquela pessoa ficou na loja uns 15 minutos, e o Espírito Santo tocou no coração dele e falou assim: ei, você tem aquilo que pode resolver a situação dela. Você foi levantado como ministro de cura, existem dons sobre a sua vida, existem palavras acerca dessas situações que foi confiado a você a desfazer as obras do diabo. E aí ele, um pouco tímido, foi até a frente da loja da esposa e falou: meu amor, o Espírito Santo falou comigo sobre isso, o que tu acha? Vai te atrapalhar? Ela: fica livre. Ele chegou: olha, boa noite, meu nome é fulano de tal, eu estava ouvindo você reclamar acerca da sua perna que é menor, que você tenta se vestir e não consegue. Eu quero te dizer que existe um Deus, existe um poder no nome de Jesus que pode reverter a situação. Eu posso orar por você? E ela: pode, já tentei de tudo, pode. E aí ele fala que ele orou meio tímido e nada aconteceu. Mas a mulher dele falou para ela assim: olha, deixa eu lhe falar uma coisa, existem curas que não se manifestam imediatamente, leva um tempo, continue crendo que vai acontecer. Ela: eu acredito, porque eu estou sentindo um formigamento todo nesse meu lado direito. E aí ele pegou o gancho: vou orar de novo. O que eu precisava eu ouvir. E ele orou de novo. E naturalmente ele não conseguiu perceber a diferença do crescimento da perna dela, mas tomado de fé, ele falou assim: ei, experimenta um vestido, vamos ver como é que fica. Eu creio que a sua perna cresceu. E não é coincidência, mas ela experimentou o vestido e ficou bom. Ela percebeu que o quadril dela alinhou e o vestido ficou maravilhoso. Maravilhoso, né? Agora vamos para a parte que alarmou meu coração. Ela fala que quando ele orou, ela perguntou: ei, tu é espírita? Porque tu orou e eu fui curado? E aquilo: não, eu sou servo de Deus, eu prego o nome de Jesus, eu faço as coisas no nome de Jesus, e não sou eu que faço, é o poder do nome de Jesus. Mas ele fala que depois daquelas palavras veio um remorso, uma tristeza no seu coração. Ele falou que ele nunca imaginou que ele ia operar nos dons de cura, e foi a primeira vez, hein, amados,
que ele ia operar nos dons de cura e ele ia ficar triste. E ele ficou meio angustiado, 1 dia, 2 dias, e aquilo não saía, aquilo não sabia, e ele não conseguia entender o que era. E um dia ele falou assim: eu só saio desse quarto quando eu entender o motivo dessa angústia. Eu sei que isso aqui não é investido do diabo, eu sei que é algo do Espírito, mas eu vou discernir o que é. E certa vez, ele orando na madrugada, o Senhor falou: sabe por que tu está angustiado? Porque você está sendo confundido. O meu poder está sendo confundido, porque os meus filhos não estão fazendo o que é para fazer, e tem pessoas iludibriando um povo no nome de deuses que não existe. Se os meus filhos estivessem assumindo o seu lugar de impor as mãos e manifestando cura no meu nome, as pessoas nunca confundiriam o que era o poder de Deus. E a palavra que eu tenho para trazer essa noite é que nós não seremos confundidos. As pessoas, elas não vão confundir aquilo que nós carregamos. Existem habilidades naturais, existem cursos que nos ensinam a falar, existem cursos que nos ensinam até a como negociar, como persuadir. Mas eu quero te dizer uma coisa: foi um sacrifício e foi o derramamento de um sangue, e através de um nome que maravilhas e prodígios foram comissionados a nós. E se nós não estivermos assumindo mesmo o nosso lugar, pessoas vão querer deturpar, ou se fazer em cima daquilo que foi comissionado a nós. E para que a gente possa contextualizar, eu gostaria de falar sobre um modelo. O mundo, ele busca hoje uma modelagem. O que é uma modelagem? Para tudo aquilo que é um sucesso, as pessoas estabelecem um modelo. Qual é o modelo de um homem de sucesso? Qual é o modelo de um pastor de sucesso? Qual é o modelo de uma família de sucesso? As pessoas, elas querem modelar tudo. E isso é lícito, porque afinal Jesus, ele é o nosso modelo. Existe um modelo de sucesso para os filhos, Jesus, porque ele veio, ele fez um caminho. E quando ele fez esse caminho, ele deixou pegadas, para que essas pegadas nós pudéssemos seguir. Quantos sabem, se eu seguir um caminho de carro, numa estrada de chão, vai ficar uma marca. Se eu andar na praia e fizer um caminho, aquele caminho fica marcado. E se a pessoa quiser me achar, ela vai saber que se ela andar nesse caminho, ela vai me encontrar. Não somente ele deixou um caminho, a Bíblia fala que ele é o caminho. Ele é o único caminho, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então aquilo que o mundo tanto procura, uma modelagem de sucesso, nos foi dado pela graça. Pela graça recebemos um modelo, onde as pessoas estão pagando o mundo afora milhões de dinheiro, de reais, dólares, porque querem aprender o modelo do sucesso. Quando a Bíblia fala que se nós formos fiéis aos seus mandamentos, se nós inclinarmos os nossos ouvidos, se nós pedirmos a Ele tudo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Já existe um modelo pré-estabelecido para os filhos, e esse modelo não é baseado em experimento humano. Esse modelo foi baseado na redenção de Jesus, pagando um preço por mim, por você, para falar assim: ei, se vocês me seguirem, vocês reinarão e governarão nessa terra. Porque como foi falado no começo, ei, foi-me dado autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. E foi comissionado a mim e a você desfazer essas obras. Então, amados, contextualizando, o mundo procura uma modelagem de sucesso. Para os filhos já existe esse modelo, Jesus. O apóstolo Paulo fala que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, amados, essa ânsia que as pessoas buscam em obter herança que são para os filhos, você consegue entender que tudo que o mundo busca é a herança que foram dadas para os filhos? E aí eles deturpam o processo, e aí eles querem desfazer do processo. Mas o que o Senhor veio falar para mim e para você nessa noite é que existe um modelo, existe um padrão, e quando nós formos fiéis a esse modelo e a esse padrão, nós não seremos confundidos. Amém? Abra comigo no livro de 1 Reis. Vocês estão comigo, amados? Estou falando muito rápido. Vamos para cima. Deus é bom, quinta-feira é chuvosa, mas existe um poder disponível para abrir os nossos olhos.
Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Eu quero contextualizar para vocês nesse versículo, não vou ler ainda. Aqui está falando de Elias. A Bíblia fala que o rei, ele tinha se contaminado com outros deuses. Então eu quero te dizer que desde o Antigo Testamento, Deus sempre fez questão de se diferenciar. Diferenciar por soberba, não por poder. Porque a Bíblia fala que as pessoas hão de ver a diferença entre os que servem e os que não servem. Aqui está falando que Elias convocou os profetas de Baal para um combate, vou botar aqui contextualizar, um combate espiritual. É o seguinte: o Deus de vocês é poderoso mesmo? É, né? O meu é. O meu, se eu orar, cai fogo do céu. O teu cai? Eles dizem cai. Pois vamos embora ver. Então eles combinaram, nós vamos colocar um cordeiro, e aí aquele que orar e vier fogo do céu, esse verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso. E assim fizeram. Os baalitas colocaram a sua oferenda, a sua oferta lá, e clamaram, e choraram, e pularam. Passou um dia, passou 2 dias, e a Bíblia fala que eles ainda brincavam: calma, fala mais alto, ele deve estar dormindo, ele deve estar ocupado. Mas a Bíblia fala que Elias, ele simplesmente colocou o seu sacrifício, e o fogo desceu. Porque o nosso Deus, ele faz questão de mostrar que ele é poderoso, de não ser confundido. Quando a gente vai na história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia fala também que, entendam que nós estamos falando de uma antiga aliança. Uma antiga aliança onde Deus, ele se revelava simplesmente para 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. A Bíblia fala que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por decidirem não adorar outros deuses, foram levados à fornalha. E aí Deus falou: quando parece que está tudo perdido, o meu poder vem e mostra que eu sou Deus. E o que aconteceu? Esse Deus livrou os seus servos da fornalha. Aqueles homens ficaram intactos em meio ao fogo. Fazendo uma analogia hoje, pode estar caindo o mundo, pode estar acontecendo o que for, mas aqueles que têm uma aliança com Deus não serão abalados. E a Bíblia fala que quando eles saíram da fornalha, o faraó fala: louvado seja esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ai daquele que falar alguma palavra contra esse Deus. Então você consegue entender que ainda na antiga aliança, Deus já mostrava o seu poder de diferenciação daquilo que parecia ser ilusionismo, ou aquilo que eles queriam se enganar como outro poder. Para que a gente possa contextualizar também mais uma história, você pega José. José foi preso, Faraó teve um sonho, e naquela época existiam os magos, os sábios, que caminhavam com o rei. E aí ele mandou chamar todos, sábio, mago, cozinheiro, todo mundo. Alguém revela esse sonho para mim. Ninguém pôde. Porque eu quero te dizer uma coisa, amados: tem coisas que só o nosso Deus pode fazer. O nosso Deus é um Deus de vida e não de morte. O nosso Deus é aquele que nos deu o espírito de vida que vivifica os nossos corpos. O nosso Deus é aquele que, ainda que haja um diagnóstico ou uma realidade, pelo poder da palavra, Ele rasga esse diagnóstico, trazendo as coisas que não são como se fossem. Esse é o poder dos deuses que servimos. E a Bíblia fala que quando Daniel chegou diante de Faraó, ele: Daniel, tive um sonho. E Daniel destrincha, vocês sabem a história, destrincha todo o sonho de Daniel. E quem foi que revelou para Daniel? Foi o poder de Deus, foi o nosso Deus. Eu quero te dizer uma coisa, amados: se naquela época, quando eles faziam parte de uma aliança que era inferior,
Inferior é menor, com menos amplitude, com menos poder. Perdão, com menos poder não, que Ele é o mesmo Deus, amém? Menor, eles não tinham acesso ao que a gente tem hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa: se naquela época, essa aliança que era inferior, o Senhor se mostrava forte para aqueles que estavam com Ele. Ele se mostrava forte para o seu povo. A Bíblia fala que se Ele nos deu o seu Filho, juntamente com Ele, Ele não nos dará demais coisas. Eu quero te perguntar nessa noite, um Deus que faz cair fogo do céu, um Deus que ressuscitou o seu Filho de dentre os mortos, o que Ele não pode fazer por mim e por você? Afinal, a mão do Senhor está amarrada para não nos abençoar, não está estendida. Não, amados, eu quero te dizer uma coisa: ei, tudo é possível ao que crê, porque servimos um Deus que é poderoso. Chegamos no Novo Testamento. A Bíblia fala que Jesus manda os seus discípulos. Eu estou acelerando um pouquinho, porque eu quero chegar em um ponto crucial. Jesus libera os seus discípulos para que atravessassem as margens do rio. E aí ele vai sobre as águas. Quando ele chega perto dos seus discípulos, aqueles que andavam com ele, eu quero te dizer uma coisa: é possível as pessoas, pela circunstância do ambiente, não reconhecerem o poder. Se os nossos olhos não estiverem voltados para Cristo, é possível. Jesus foi confundido pelos seus discípulos. A Bíblia fala que ele chegou perto do barco e ele falou com seus discípulos: quem és tu? É um fantasma? A Bíblia está dizendo que Jesus, ele foi confundido com fantasma. Mas o que diferenciou Jesus de um fantasma? Contextualizando, o poder de Deus. O poder, porque ele fala assim: ei, se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir até ti. E uma palavra liberada, e o poder se manifestou, e aquele homem andou sobre as águas. Então o que fez aqueles discípulos, aqueles que andavam com Jesus, discernir mesmo se era o próprio Jesus? O poder manifesto. O poder manifesto em uma palavra. O que vai fazer as pessoas identificarem que o Deus que você serve não é uma estátua, não é um esotérico, não é um sol, não é uma lua? Sabe o que é? É o poder de Deus, porque a Bíblia fala que Ele andou por todos os lugares, curando, libertando os cativos. Então, por onde Jesus caminhou, Ele manifestou o poder de Deus, para que as pessoas não tivessem dúvida de quem Ele era. E ainda assim, questionaram: é o Messias? É João Batista? Quem é esse homem? Não é o nosso vizinho? Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, e eu estou me incluindo como igreja. Eu vou me colocar sentado nesse lugar. Temos crido em um comportamento para justificar a nossa crença? Ou temos crido em um poder que transforma os nossos comportamentos e alcançam outras pessoas? Isso é uma pergunta, amados, que eu e você temos que estar atentos. Porque eu vou te dizer uma coisa: se tirarmos os milagres de Jesus, se tirarmos os evangelhos dos milagres, o evangelho ele para de ser o evangelho, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Se tirarmos os milagres de Jesus, isso para de ser o evangelho e vai virar uma filosofia. Uma filosofia talvez que possa mudar a maneira com que você se veste. Talvez você usava uma roupa mais curta e você faz parte de uma filosofia aonde você usa uma calça. Uma filosofia talvez que muda a tua maneira de falar. Mas quando olhamos esse evangelho do começo ao final, é milagre e poder. E nós não podemos, amados, se contentar com um evangelho diferente disso. Ah, mas eu não estou sentindo. Ah, mas eu não sei. Será se é assim? Será se não é? Abra comigo no livro de 2 Timóteo. Vocês estão comigo, amados?
2 Timóteo, capítulo 3, partindo do 1. Aqui, essa carta está relatando, é como se fosse uma profecia de como os homens seriam como são hoje. Arrogantes, jactanciosos. Vamos ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sabe o que o mundo tem feito hoje? Tem tentado negar o poder de Deus. As pessoas olham os dons do Espírito se manifestando e por algum motivo ou outro querem descredibilizar. Mas eu quero te dizer, amados, é impossível negar o poder de Deus. Porque desde o princípio existia um inimigo derrotado. Desde que Jesus ressuscitou, o nosso inimigo ele se tornou derrotado. Agora eu quero te dizer, isso é mediante a conduta e a consciência. Eles podem tentar negar o Evangelho, o poder do Evangelho. Eles podem tentar desfazer daquilo que nós carregamos. Mas eu quero te lembrar que nos foi dado um espírito de ousadia e de intrepidez. E é esse espírito de ousadia e de intrepidez que vai fazer com que eu e você nos levantemos, seja onde for, com a consciência que nós servimos um Deus e que Ele é por nós e que Ele se manifesta em nós para desfazer as obras do diabo. A Bíblia fala que nos foi dado um poder para desfazer as obras, amados. É como se fosse o seguinte: hoje a política está muito polarizada. Temos um órgão hoje lá, não vou falar de nome, mas que ele tem autoridade para desfazer qualquer decreto. Por quê? Porque foi dada autoridade para eles. Do mesmo jeito que para aqueles homens foram dada autoridade, precisa existir e deve existir uma consciência que uma autoridade maior foi dada para mim e para você. A autoridade é essa tal que serve para quê? Só para me beneficiar? Não. O meu benefício ele vem no pacote da filiação. Porque eu sou filho, eu sou beneficiado. Porque eu sou filho, eu sou provido, eu sou suprido, eu sou abençoado, tudo que eu faço prospera, eu ando em saúde. Agora, esse poder se manifestando em mim, isso é para revelar Cristo para os de fora. A Bíblia fala: ei, Cristo em mim e você é a esperança para eles. Como ouvirão se não há quem pregue? E aí eu quero fazer mais uma pergunta, amados, para que a gente entre nisso mesmo. O que eu vim falar para vocês nessa noite é: aquilo que vivemos é poder. Não podemos acordar todos os dias com a consciência de gratidão a Deus, isso é maravilhoso, com a consciência de filhos, mas não podemos deixar de lado a consciência do poder, porque é esse poder que vai mudar as vidas. Eu e você estamos aqui hoje, já falei isso, porque alguém decidiu falar de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, ninguém vai responder. Existe poder suficiente para a salvação nesse lugar agora? Existe, não existe? Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, um poder vai transportar ele do império das trevas e vai trazer ele para o reino do Filho do seu amor. Mas deixa eu te falar uma coisa: existe alguém nesse lugar sentindo esse poder de salvação aqui? Tem uma música de fundo, tem um cara rouco gritando aqui para vocês. Vocês estão sentindo esse poder de salvação? Não, mas ele está aqui. Existe um poder curador nesse lugar.
Vocês estão sentindo esse poder? Também não. Talvez em algum momento, em algum culto, você até sinta. Eu quero te dizer que o fato de você não sentir do mesmo jeito, que se alguém confessar a palavra, o poder de salvação é ativado. Você também, se você tomar posse dessas palavras que são ungidas de fé para cura, o poder se manifesta. O mesmo sacrifício que te deu o privilégio de ser filho, é o mesmo sacrifício que diz que Ele mesmo levou sobre si todas as suas dores. Eu quero te dizer uma coisa: existe um poder de provisão nesse lugar. Eu não estou sentindo, eu abri minha conta, está zerada, está no negativo, mas é o mesmo poder de salvação, é o mesmo poder de cura, é o mesmo poder de consolo. O poder de Deus está disponível. Agora a Bíblia fala que nós devemos trazer a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que obediência é essa? A obediência de crer que as palavras dele são verdades. A obediência de não entender que é somente uma imposição de mãos, mas existe uma palavra que é ungida. A Bíblia fala em Atos 10, que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, para pregar as boas novas, para curar os enfermos. Ele foi ungido, Jesus. A Bíblia fala que se ele foi ungido e nós estamos nele e ele em nós, nós fomos ungidos para curar, para libertar, para expulsar os demônios. Não existe unção só para pregar. Não existe uma unção, não é outro espírito, a unção que vai te habilitar para fazer um serviço lá atrás. Não é outro espírito que vai te habilitar para fazer os teus serviços de casa ou para educar os teus filhos. É o mesmo poder. Jesus ressurreto, o Espírito Santo, a palavra da vida, o autor e consumador do século. Cheguei no ponto. Falei sobre as verdades. A Bíblia fala que uma mulher que sofria de um fluxo de sangue durante 12 anos, ela ouviu falar de um homem, Jesus, e ela tinha certeza, que se ela tocasse nele, ela seria curada. E a Bíblia fala que certa vez Jesus andando, indo à casa de Jairo, uma multidão o acompanhava, e em meio a essa multidão, empurra, essa mulher foi caindo, ela tocou na orla das suas vestes, e ela foi curada. E Jesus perguntou: quem me tocou? Vamos pensar juntos. O poder de cura estava disponível naquele lugar? Sim. Vocês conseguem acreditar que existiam várias pessoas, talvez com demandas igual ou até pior daquela mulher? Pessoas que estivessem tocando Jesus e não receberam nada. E por que aquela mulher foi curada? Vamos entrar em um ponto. A Bíblia fala que Jesus pergunta quem me tocou, e aquela mulher fala: mestre, foi eu. E ela conta o relato da sua vida, e Jesus fala: mulher, a tua fé te salvou. O que eu quero trazer a nosso entendimento: o poder de cura estava disponível, a fé estava disponível. Jesus não falei, o poder que eu carrego te salvou, mas foi a tua fé. Eu quero te trazer a memória hoje que quando a tua fé, ela entra em contato com o poder, é impossível você não receber aquilo que espera da parte de Deus. É impossível a sua vida não ser transformada. É impossível os teus dias não serem acrescentados no Senhor. Então, o poder está disponível, amados. O que está faltando é fé, que é o agente catalisador para que esse poder se manifeste. Então, Dedé, tu está me dizendo então que só pode ser curado pela fé? Não, existem dons que estão disponíveis. Existe dom de curar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Mas eu quero te dizer que é impossível você estar nesse ambiente, o mesmo ambiente que estava quando Jesus passou.
Um ambiente onde cura estava disponível, salvação estava disponível, provisão estava disponível. Por que estava lá? Porque a palavra estava andando no meio deles. A palavra andou no meio deles. O verbo que se fez carne esteve no meio deles. E quando eu ativo essa fé, essa convicção, que eu toco na unção, amados, aquilo que parecia impossível se torna real. Aquilo que a medicina diz que não tem jeito, ela é constrangida. Eu costumo dizer que a fé, ela fere a lógica. A fé fere a lógica. Muito bem, Dede. Então só existe poder para curar. A Bíblia fala que um discípulo chegou a Jesus e disse: Senhor, é lícito nós pagarmos imposto a César? E Jesus falei: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Existia poder de cura naquele momento? Existia. Existia poder de salvação? Existia. Existia poder de provisão? Existia. Eu quero trazer para vocês que naquele momento um poder de provisão existiu. Tem que pagar, Jesus? Tem. Então faz o seguinte: vai no peixe, vai no mar, vai ter um peixe, e dentro desse peixe vai ter uma moeda de ouro. Aonde o poder se revelou? Na obediência à palavra. A provisão, o poder da provisão se manifestou na obediência à palavra. O que é que o Senhor tem te falado nesses dias? Porque eu te asseguro, amados, palavra não falta, conhecimento dessas verdades não faltam. Mas eu quero te dizer nessa noite que tem que haver ousadia e intrepidez, consciência de que esse poder opera por nós e em nós, consciência que existe um poder para tudo disponível. Pessoas doentes. Hoje eu recebi uma notícia que eu fiquei triste. Uma jovem que eu conheci na adolescência, ela tirou a vida. Eu não tive a oportunidade. Também não sei se ela teve a oportunidade de acolher o evangelho e não quis, eu não posso dizer. Mas eu quero te dizer uma coisa, amados: se eu e você estivermos fazendo aquilo que é nosso, aquilo que foi designado a nós por direito, haverá recompensas. E eu estou falando não de recompensas para mim e para você. Eu não estou falando de recompensas financeiras. Eu estou falando de recompensas no reino. Entenda uma coisa: nós somos ovelhas, amém? Existem ovelhas. A Bíblia fala que Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. De quem as ovelhas, amados? É do pastor? As ovelhas é de Deus, é de Jesus. E existe uma responsabilidade, um comissionamento da fé para mim e para você, disponibilizar esse poder para essas pessoas. Quando não fazemos essas coisas, amados, é como se as pessoas estivessem perdidas. Nós estamos olhando para ela e elas estão buscando alguma coisa e a gente retém o que é delas por direito. Aquilo que ganhamos pela graça, salvação, cura, é uma herança que pertence a elas também. E é nós que temos que manifestar essa herança. Eu quero dizer algo para vocês, amados. Eu não sei o que tem tentado perturbar as pessoas nesses dias, mas eu quero te dizer uma coisa: existe um poder nesse lugar, existe um poder dentro de você, que quando ele é ativado com essa palavra, amados, ninguém pode te parar.